entre tema e título, tu sabe? Vinheta. Bom, essa é uma questãozinha assim, bem fácil de resolver, a diferença entre tema e título, mas que o pessoal como diriam lá no Nordeste, se aperreia muito com isso, né? Beijo Maceió, morei em Maceió há 3 anos, então deixei muita gente legal lá. Tem muita gente que se incomoda com essa questão do tema e do título porque não sabe a diferença. Então as pessoas vêm me dizer assim, Marlise, qual é o título da redação? O título é o que tu quiser. Agora o tema é aquele que a prova propõe. Basicamente, gente, o vídeo é rapidinho, só para tirar essa dúvida, tá? Tema é o assunto, a grosso modo, o assunto sobre o qual tu vai escrever. O tema é aquilo que lá no Enem, tá bem no comecinho da prova, acho que tá até em negrito. As minhas propostas eu coloco numa caixa de texto lá embaixo. Então o tema é o assunto sobre o qual a banca espera que tu escreva. E título é alguma coisa que tu mesmo escolhe. Tu pode ter um tema como o do ano passado, que foi a questão da violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher. Ter um título tu pode colocar se tu quiser, né? A violência contra a mulher. É pobre, é fraco, mas tu pode colocar. A questão, gente, é que no Enem o título é facultativo, ou seja, ele não é obrigatório. Se tu quiser colocar o título, coloca. Se não quiser, não vai fazer falta nenhuma. Tem outras provas, por exemplo, a FUVEST, a Unesp e outras em outras universidades do Paraná, por exemplo, que ainda tem uma prova deles mesmos, da URGS também, no Rio Grande do Sul, que lá na prova eles vão dizer se o título se eles querem ou não o título. Vou dar a dica, no Enem, se tu quiser não colocar o título, não coloca, porque a gente tem certeza e tal. Mas na Unesp, na FUVEST, nessas outras, eu colocaria um título. E eu digo por quê? Porque me dá uma impressão muito ruim um texto sem título, sabe? Parece que é uma pessoa sem cabeça andando. É uma impressão psicológica péssima, porque tu não tem de onde sair. Então o título, ele chama a atenção para o texto. Então, tema é o que a banca te pediu para escrever. É o assunto sobre o qual ela pediu para que tu escrevesse. E título é algo que vai sair da tua cabeça. Muitas vezes, em vez de ajudar, ele te atrapalha, porque tu vai lá e coloca uma coisa dessa. A violência contra a mulher. Né? Então, eu já tive, assim, cenas antológicas com títulos, né? Uma vez que eu pedi uma redação sobre pedofilia, isso há muito tempo, né? O 2º ano que eu dava aula, foi em 2002, lá em Pelotas. Beijo, Pelotas. E aí eu pedi uma redação sobre pedofilia e aí me apareceram os títulos, assim, claro que eu não vou dizer de quem é, né, claro que a pessoa já tá até com doutorado, mas apareceram títulos do tipo pedofilia frenética, bonecos do prazer, veja bem, gente, bonecos do prazer e o monstro. Isso era sobre pedofilia, né, bonecos do prazer é uma coisa assim que tu fica pensando, né. O que a pessoa quis dizer? Claro, ela quis ter essa expressividade de boneco, de criança, mas não deu certo, não foi feliz e tal. Dica para colocar título, trechinho de música, nome de livro clássico, coisas que sejam assim, prensadinhas, né, pequenas, mas que deem essa expressividade pro texto, que chame atenção pro texto, que não seja aquela coisa chata. Então fica essa dica. A diferença entre tema e a diferença entre título, e o título sempre chamando atenção para o texto como uma coisa boa. Não adianta chamar a atenção para o texto como uma coisa ruim. Aquele tipo de título em que a banca chama os colegas para dizer, olha isso aqui. Ou que marque a memória da tua professora, como foram esses títulos aí que eu citei. Só para fechar com chave de ouro, uma vez eu pedi uma redação sobre a união civil entre os homossexuais. Me apareceu uma redação com o título assim, a união entre os heteroátomos. Eu não entendi, até hoje eu estou procurando entender. Então a dica para dar títulos seria essa. Vou fazer mais pra frente um videozinho assim falando mais detalhadamente só de título, mas assim, a grosso modo, para tu já ir treinando, seria isso, ok? Então, até o próximo. Tchau!